palavra. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim, que há muito tempo tem sido um batalhador, né, pela população, pelos cidadãos brasileiros, não só do seu estado, né, e tendo sido um dos membros, e na época era o presidente desta casa, foi ele que também sancionou, junto com o presidente Lula, o Tratado do Mercosul 5.518. E sendo Até gostaria, né? Mas só para que não dá problema depois. Eu fui vice-presidente. Foi vice-presidente. Mas naquela época o presidente Sarney estava fora, então eu participei diretamente. Mas eu fui vice-presidente do Senado. Vice-presidente. Não cheguei à presidência. Mas vai falando, Samoda pega. Vai falando, quem sabe chega, né? Já está inscrito, né? Então, inclusive, por essa feliz coincidência, ele assumiu a presidência naquele período e foi ele que, junto com o presidente, sancionaram esta lei, que hoje é para nós vamos dizer, um marco na questão da mobilidade acadêmica e na questão justamente do avanço junto aos países do Mercosul na questão da reciprocidade acadêmica. Eu coloquei alguns pontos que eu gostaria de refletir com os senadores, com meus amigos que aqui se encontram, né, com todos aqueles que estão nessa luta conosco, né, pela revalidação com qualidade. Eu diria que ao professor Sérgio, que levantou essa questão, que a gente, desde as últimas audiências, a gente assumiu esse compromisso, né? Trabalhar pela revalidação, mas a revalidação com qualidade, separando aquilo que é bom, aquilo que tem mérito, daquele que a gente está vendo, daquela pirataria que está em todos os países, em todos os lugares, e que sujam, mancham, né, esse trabalho que tem sido feito por muitas pessoas, por muitos pesquisadores, né, muitas vezes anônimos, muitas vezes as pessoas pensam que talvez não exista ciência ali, mas tem muita gente produzindo, né, em outros países, em outros lugares, e que devem ser valorizados, né? Primeiro, nós temos uma luta histórica pela revalidação. Nós, desde 2007, já realizamos aqui no Congresso Nacional 6 audiências públicas, 3 no Senado e 3 na Câmara dos Deputados, todas voltadas à temática da revalidação de diplomas, né, para que a gente pudesse avançar um pouco no marco legal em relação a essa temática. Tivemos também um trabalho nos estados, junto às Assembleias Legislativas. A gente teve que colocar em cada estado um projeto de lei, né? Parece uma coisa absurda, mas para se cumprir uma lei, a gente tinha que colocar uma lei pedindo para cumprir a lei que não está sendo cumprida. Isso é uma coisa, um pouco de exagero, mas que se faz necessário diante da nossa realidade. Ou seja, o Tratado 5.518, a gente está pedindo às Assembleias Legislativas que dê plena validade ao que diz ao tratado, e nós colocamos 18 projetos, né, em Assembleia Legislativa do Brasil inteiro. Já vamos ter mais 3 projetos incluídos agora no mês de setembro. Desses projetos, nós já aprovamos 6 projetos, já estão aprovados, né, estamos em negociação com os governadores para a efetivação do mesmo. O de Roraima já está efetivado. Nós tivemos também a realização de 14 audiências públicas nas câmaras de vereadores, pedindo que os municípios também dêem plena validade ao tratado. E também nós realizamos 3 audiências públicas internacionais, levando também para os outros países essa temática, essa discussão. Tivemos uma audiência no Paraguai, tivemos uma audiência na Argentina e tivemos uma audiência na Inglaterra, que nós estamos levantando essa temática, discutindo também com os outros países a situação daqueles que precisam, que necessitam. Não é apenas algum exemplo, nós tivemos a primeira audiência que nós realizamos na Câmara e uma das audiências que foi ainda o ano passado aqui no Senado brasileiro.
Aqui são apenas algumas fotos. Vamos dizer, a audiência do Mato Grosso, que aprovou na última sexta-feira o projeto de lei estadual de validade do Tratado do Mercosul. Tivemos também o de Roraima, que também lá já aprovou e já sancionou o projeto de lei, o qual os professores que fizeram sua pós-graduação em instituição de qualidade terão, pelas secretarias estaduais, seu diploma admitido, porque lá não pode tratar de revalidação, que é uma temática só do Senado, terão seus diplomas admitidos, né, para efeito de docência e para efeito de sua remuneração. Isso foi um passo muito importante que nós estamos levando para os estados brasileiros, né? Essa aqui são algumas. Aqui foi a audiência que nós tivemos no Paraguai, tivemos na Argentina e também na Inglaterra. Foi muito importante esse contato, porque faz com que os outros países também percebam a situação, porque muitos países acolhem brasileiros. Nós temos no Paraguai 10 mil brasileiros, na Argentina também o quantitativo quase próximo de 10 mil, no Uruguai, no Chile, em tantos outros países. Então, são brasileiros que estão buscando lá fora aquilo que não encontram aqui em nosso país. E o grande problema dessa questão está justamente, estamos num processo de construção do marco legal para a revalidação de diplomas, né? E temos uma LDB que estabelece normas, né, para a revalidação, normas muito rígidas, né, e que ainda não estão, vamos dizer assim, regulamentadas, porque o sistema de revalidação ele está totalmente à deriva, né? E, por outro lado, nós temos o Decreto Presidencial 5.518, chamado Tratado do Mercosul, que dá o direito ao reconhecimento automático. Porém, como o próprio projeto diz, este reconhecimento automático será fruto ainda, né, deverá ser ainda implementado, porque ele precisa ter a sua legislação complementada, precisa ter suas normas claras, objetivas, e podemos assim dizer, enquanto a LDB ela diz que a revalidação é um processo que tem que passar pelas universidades, mas não diz como. E foi isso que nós conversamos com o senador Cristóvão Buarque, que no projeto 399 tenta dar um rosto justamente a como deve se fazer a revalidação no Brasil. Ele já apresenta algumas propostas consideráveis, né, fruto de um trabalho que ele escutou a sociedade, escutou os vários segmentos, e foi muito importante o relatório que ele está a apresentar na Comissão de Relações Exteriores do projeto 399, que vai dar um rosto à revalidação que até o momento nós não temos, e está havendo justamente, vamos dizer assim, essa insegurança em relação à revalidação, porque o Tratado do Mercosul tem uma norma e a LDB tem outra forma. Então, muitas vezes, as próprias universidades se veem em dificuldades, né? Qual a legislação que deve preceder, que deve ter a plena validade, e nesse meio fica aqueles que precisam da revalidação, que não têm os seus direitos respeitados, justamente porque esse marco legal precisa ser construído, né? Foi dado passos importantes, mas ele precisa ser construído, e esse é um dos grandes desafios para a questão da revalidação no Brasil. Eu trago nessa próxima reflexão algo que nós discutimos ainda numa audiência que nós tivemos em 2011, aqui no mês de agosto, e que o senador Cristóvão Buarque levantou uma temática ao revelar a situação desses estudantes brasileiros, que são mais de 20 mil estudantes, né, em vários países, mais de 20 mil em vários países, e vai aumentar, porque a presidente, pelo programa que está sendo lançado aqui no Brasil, quer levar 100 mil brasileiros para estudar no exterior. Então, podemos assim dizer, a questão do êxodo acadêmico no Brasil. E qual a razão pelas quais essas pessoas vão estudar no exterior? Primeiro, a questão do acesso, que é dificultado. Nós temos poucas vagas em nossas universidades, o sistema universitário para pós-graduação ainda é muito limitado,
né? Houve, aí a gente tem que reconhecer, tivemos avanços nessa área, tem que reconhecer, né? Mas eu quero dizer que para a graduação houve um aumento, né, estupendo. Vamos dizer, nos últimos 15 anos, o Brasil colocava no mercado 700 mil profissionais graduados. Hoje, por ano, o Brasil coloca graduados, né, no mercado de trabalho mais de 3 milhões. Esse processo não aconteceu na pós-graduação. Então, a pós-graduação, ela necessita de que o país possa avançar um pouco mais no sentido de dar ao cidadão brasileiro o direito de fazer uma pós-graduação. E, por esta razão, existe uma demanda excessiva das pessoas que precisam fazer mestrado e doutorado, e o sistema nacional não é capaz de absorver essas pessoas. Por quê? Nós temos aqui o imperativo da mobilidade acadêmica na sociedade contemporânea. Existem, infelizmente, pessoas na academia brasileira que vai de encontro à onda. É como se quisesse parar o processo de mobilidade acadêmica, como que os brasileiros não pudessem fazer um curso no exterior com o falso discurso de que tudo que tem lá fora não presta, é de má qualidade. Esse discurso é falso. Existe, evidentemente, instituição de má e péssima qualidade em vários países, como aqui no Brasil, nós temos o sistema de avaliação brasileiro, já dá conta das instituições que têm boa e que têm má qualidade, como acontece em todos os países. Então, de nossa parte, deve haver uma compreensão naquilo que o senador Cristóvão chamou de exilados acadêmicos. São verdadeiros exilados acadêmicos, porque eles querem estudar, querem fazer uma pós-graduação e não têm no nosso país a oportunidade. Não tem a oportunidade. Então, há de se trabalhar, há de que o nosso, vamos dizer, o sistema de educação brasileiro tem que se debruçar justamente sobre essa questão em relação ao ensino superior, que nós precisamos avançar e, infelizmente, o nosso sistema não dá conta da demanda que é crescente. E, dada essa demanda crescente, é que também acontece a questão da pirataria do diploma, porque as pessoas começam a participar de cursos falsificados, começam a participar, há uma venda indiscriminada de diplomas, de cursos de má qualidade, e que isso interfere nesse processo. Então, muitas vezes, os avaliadores julgam na má fé de que tudo que vem lá de fora é justamente desse lixo acadêmico que não deve ser aceito, que não deve ser acolhido pelo nosso país, nem nenhum outro país deve aceitar esse lixo acadêmico. Aí eu quero concluir minhas palavras colocando a via-crucis da revalidação no Brasil. É uma verdadeira via-crucis. Olha, pela nossa associação, nós trabalhamos com estudantes de todos os estados do Brasil. Nós temos hoje uma média de mais de 1.200 processos de revalidação, acompanhado por nossa associação nas universidades brasileiras, de todos os estados. Meus amigos, é uma situação de clamor. Quando eu digo é uma via-cruz, porque é uma verdadeira via-cruz das pessoas que precisam de revalidar o seu diploma. Primeiro, a lenta construção do marco legal, primeiro no Congresso Nacional. É uma discussão interminável. Os passos que são dados, né, para se aprovar uma lei, para se fazer uma complementação desse marco legal. Olha, só para dar um exemplo, o 399 é de 2011. A gente ainda está tentando adiantar um relatório que ainda não chegou e que brevemente o senador vai colocar esse projeto em votação para que a gente possa avançar nesse marco legal, né? Então, a construção desse marco está muito lenta. E isso prejudica aqueles que precisam da revalidação, né? No Parlasul, nós temos também a própria construção do Parlasul e do Mercosul tem sido um desafio para os legisladores, porque eles não conseguem, em alguns aspectos, nem fazer a reunião. Eu, conversando com um dos legisladores da área de educação do Mercosul, Vicente, a reunião que aconteceu o ano passado não aconteceu porque o pessoal chegou lá e não teve mais a reunião. Então, fica difícil a construção de um marco legal quando o sistema é lento, quando não se dá uma resposta imediata. Este Congresso tem recebido uma pressão nacional para que as coisas possam caminhar um pouco mais, né, para que a gente
gente possa responder às necessidades da sociedade um pouco mais depressa. Mas, infelizmente, claro, é necessário que se haja prudência, é necessário que num projeto de lei não se aprove, não é, do dia para o outro, que se pense, mas que também não possa fazer o que está acontecendo, porque são mais de 20 mil brasileiros que esperam a revalidação de diploma e não têm a revalidação dos seus diplomas, né? A gente percebe também o bloqueio das universidades brasileiras à revalidação de diplomas. Eu já disse, desde 2010, até 2010 a gente conseguia revalidar diplomas de qualidade, de algumas instituições boas. Era natural, era tranquilo esse processo. A partir de 2010 para cá, esse processo recebeu. A gente tem isso de forma documentada. Sobre orientação da CAPES, nós estamos suspendendo a revalidação do diploma. Tem universidade aí com mais de 1.000 processos abarrotados. Nenhum. Eu tenho processos de associados de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, até de 10 anos. Eu tive um caso de Minas Gerais, que uma requerente à revalidação de diplomas, ela deu entrada e esperou, ela morreu e não teve a revalidação do diploma dela, 10 anos esperando uma revalidação do diploma, e a universidade não se pronuncia. É uma forma de não conceder o direito. Enquanto a universidade não se pronuncia, a gente não pode fazer nada, porque ela tem o direito de análise, tem sua autonomia, nós respeitamos essa autonomia. Agora, essa autonomia jamais pode servir para impedir a concessão de um direito, que é um direito não só brasileiro, é um direito universal, o direito à educação. Por isso, a revalidação faz parte desse direito universal. Por outro momento, a gente encontra a questão da própria logística da revalidação. Aí a gente tem que entender e dar um pouco de compreender, não é só julgar, é compreender. Foi colocado nas universidades esse processo ainda não tem uma legislação clara, definida, e muitas universidades não têm estrutura sequer para revalidar o diploma. Eu vou dar só um exemplo. Tivemos uma universidade que tem 500 processos de revalidação, só na área de educação, 500 processos. Só tem 30 professores nessa área de educação. Como esses 30 professores vão dar conta dessa revalidação? Então, é um sistema oneroso, é um sistema que está sendo lento e que não favorece a situação dos brasileiros. Eu tenho só um minutinho para concluir, senador, por gentileza. Tem 2 ainda. Coisa boa. Me permita só esse minutinho. Olha o que aconteceu aqui em Brasília. Semana passada, o ano passado, todo mês de setembro, a UNB abre edital para revalidação de diploma. Observem, fila. Gente dormindo numa fila aqui na UNB para revalidar diploma. Mais de 30 pessoas. E quando abriu, só receberam 6 diplomas para revalidar. Isso não existe. No estado desse tamanho, só aceitar 6 processos de revalidação, fila, gente dormiu numa fila. É uma via cruz. É uma situação de calamidade. Nunca vi uma situação dessa. Concluindo, né? Mais de 20 mil brasileiros, a revalidação que demora, o custo. Por isso é importante essa normatização. Olha, tem universidade que cobra 250, 1.200, 3.800, 9.300. As normas absurdas, restringindo o acesso das pessoas à revalidação. Tem algumas universidades que não aceitam, se você mora no outro estado, você não pode dar entrada em revalidação lá, porque a universidade pública brasileira só atende quem mora no estado. Isso não existe. Na Bahia, no Rio de Janeiro, em Sergipe, quem não é do estado não pode dar entrada no processo de revalidação. Isso é um absurdo, é negar o direito à revalidação do diploma. A chancela, olha o que acontece em Aracaju, só para dificultar e infernizar os alunos. Olha, aqui é uma tese de um aluno, tem 900 páginas, senador. Então, Aracaju exige que o aluno chancele, o diploma dele é de Portugal. Cada chancela é 15 euros. 15 euros. Então, a tese dele tem 902 páginas. Então, Aracaju exige que o aluno coloque o selo do consulado brasileiro em cada página da dissertação para dizer que cada página é verdadeira. Isso não existe. É um absurdo. Então, eu peço, concluindo, já disse 3 vezes,
peço a ajuda desta casa, peço a solidariedade dos senadores para que a gente possa, e ao mesmo tempo quero assumir um compromisso para que esse trabalho seja feito com qualidade. Falei com o professor Sérgio, pedi o apoio dele e peço aqui o apoio dos senadores. Um crime está acontecendo nesse país. Milhares de professores, professoras, gente simples, gente humilde, está sendo roubada, aviltada de diversos cursos piratas que se espalhou pelo Brasil inteiro. Senadores, mas eu digo sem medo de errar, mais de 20 mil pessoas hoje estão sendo roubadas. E o pior, são professores pobres, professores simples, que ganham um piso salarial, pagar 30 parcelas de R$400 num curso falsificado. São muitos cursos falsificados em vários estados. Eu gostaria de pedir a esta comissão, se possível for, que a gente pudesse criar um grupo de estudo para que se debruçar sobre a questão da pirataria do diploma, que é muito séria. Eu cheguei no estado da Paraíba, vou dar um exemplo, fui numa cidade, Alto Sertão da Paraíba, Cajazeiras, tem lá um grupo dando um curso de mestrado falsificado, cuja faculdade nem existe. Pasme, senhores, eles têm lá mais de 1000 professores inscritos nesse curso. Eu cheguei lá para denunciar o curso e eles ligaram: se o senhor chegar em Cajazeira, a gente vai dar um tiro no senhor. Eu digo: pois pode dar um tiro, e eu vou a Cajazeira. E fui a Cajazeira e disse a todos eles, fui na rádio, a mesma coisa aconteceu no Ceará, fui na rádio lá pública, denunciei, isso é um curso falsificado, os professores estão sendo roubados, e isso não pode acontecer no Brasil. E eu peço a esta comissão, peço aos senhores senadores, solidariedade, para que a gente possa fazer um grupo de estudo e se debruçar. Já pedi a todas as pessoas, até na última audiência, gente, vamos fazer alguma coisa contra a pirataria do diploma, porque não dá mais conviver. E essa pirataria do diploma prejudica e muito essa luta justa, nobre, meritória em relação à revalidação com qualidade. Meu muito obrigado aos companheiros que vieram de vários estados, que aqui se encontram. Agradeço a oportunidade e peço perdão por ter passado um pouquinho do tempo. Foi isso muito bem.